Eu vou voltar à questão do regime de urgência do meu projeto sobre reabertura de escolas, que foi rejeitado hoje. Como eu disse, não há nenhum motivo. Eu penso que a gente poderia ter aprovado o regime de urgência, as pessoas podiam votar o mérito ou não, porque esse projeto, sem ser no regime de urgência, ele perde completamente o sentido. Agora, eu fiquei intrigado durante esse tempo que eu pedi para suspender o projeto da pauta e as reuniões que tivemos, com o claro desinteresse do secretário de Educação em discutir efetivamente os pontos do projeto e me apontar assim, o que é que naquele projeto não estava de acordo com o que o governo pretende fazer quando as escolas puderem ser reabertas. E sequer, e como hoje o líder do governo disse aí que, porque já tem uma minuta praticamente pronta, então sequer me apresentou qual é essa minuta, né, para que eu pudesse entender, olha, não, mas isso aqui já está contemplado e tal. Então, para mim, fica claro que o governo não quer se responsabilizar efetivamente com nada. E nós, como eu disse antes, assim, o conhecimento que eu tenho da educação, com 34 anos de história ligada à educação, o que eu conheço das escolas da rede estadual, sou professor, sou pesquisador da área. Na época em que começou, antes de começar o governo Casagrande, eu já tinha visitado cerca de 200 escolas da rede estadual e nós tínhamos feito um relatório muito completo da situação dessas escolas e eu entreguei em mãos ao atual secretário com a situação das escolas, sobre falta de quadras, sobre falta de internet, falta de refeitório, biblioteca, a questão dos DTs do Estado, a questão dos funcionários administrativos, a falta de pessoal, enfim, e conversei longamente com eles sobre essa situação. E isso foi tudo ignorado. Assim, eu já me acostumei, no governo passado do Artung era assim, tentava me ignorar o tempo inteiro, e nesse também não é muito diferente, porque nós apresentamos esse relatório, e isso, simplesmente, eu imagino que o secretário deve ter jogado isso no lixo, ou sei lá onde ele colocou. O Plano Estadual de Educação vem sendo categoricamente ignorado no Estado do Espírito Santo. Já era no governo Artung, continua no governo Casagrande. O governo Artung, como todo mundo sabe, fechou pelo menos 40 escolas do Estado, mais de 150 turnos, mais 150 turnos noturnos de 150 escolas, e quase nada disso foi reaberto. Nós lutamos muito na época para muitas escolas não fechar, foi o caso das escolas de Muniz Freire, onde lutamos muito com a população de Menino Jesus, de Vieira Machado, de Itaci. Eu pedi, no começo desse governo, que a escola de Itaci fosse reaberta, não foi reaberta, continua fechada até hoje. Em Afonso Cláudio, a população foi guerreira lá e lutamos muito para não fechar as escolas de Vila Pontões, de Piracema, a escola da Fazenda Guandu, que acabaram não sendo fechadas. Claro que isso foi muito mais pela luta da própria população, né, de lá. A escola da Mata Fria, que já tinha sido fechada, na verdade. E poucas escolas foram reabertas e poucos turnos foram reabertos, ou seja, pouca coisa modificou-se daquela época em diante. Eu ainda quero registrar aqui assim, a minha frustração com uma conversa do secretário nas redes sociais com uma professora. Todo mundo sabe que o governo do Estado paga bônus aos professores, chamado de bônus de desempenho. Eu, particularmente, sou contra bônus, porque eu acho que tem que ter salário digno. E isso é que funciona, porque bônus se paga ou não, se retira ou não. Mas todo mundo sabe que, em função de como o salário dos professores é tão baixo aqui na rede da estadual do Espírito Santo, inclusive a média salarial de um professor, tanto na rede municipal tanto na rede estadual quanto nas municipais, é menor do que um ticket, o valor médio de um ticket de um desembargador, de um juiz, de um procurador, de um conselheiro do Tribunal de Contas, já falamos isso várias vezes. Mas aí uma professora pergunta nas redes sociais ao secretário de Educação se havia previsão para pagar o bônus, que deve ser pago em julho. Ele diz que talvez em setembro ou outubro. Aí a professora diz, poxa, mas não há uma previsão legal que determine o pagamento em julho? É que nós, professores, estamos tão exaustos e sem esse
bônus, vai ficar ainda mais desanimador, porque o bônus acaba sendo um complemento de renda devido ao baixo salário da maioria deles. E aí o secretário responde: o objetivo do bônus é valorizar a melhoria dos resultados das escolas e não compensar uma situação atípica de trabalho como a que está, essa que nós estamos vivenciando agora. Ele responde, mostrando uma insensibilidade imensa em relação ao que os professores estão passando nesse momento. Se a Secretaria de Educação tivesse fornecendo todo um suporte para os professores trabalhar nessa época, mas os professores, em grande parte, estão tendo que se virar sozinhos, com suas próprias tecnologias, tendo computador ou não, com seus celulares, com a sua internet, se virando para ser criativo, para aprender, enfim. Então, há uma insensibilidade muito grande. O secretário podia ter mostrado, pelo menos, um pouco de solidariedade a essa professora e não responder da forma que respondeu, que o bônus não é para compensar o trabalho de professor numa época típica. Justamente, é uma época típica. Agora, mais do que nunca, uma grande parte dos professores estão mostrando um desempenho acima do normal, porque estão tendo que fazer, se reinventar, fazer aquilo que até nem não sabiam como fazer. Então, assim, tem muitas coisas que nós precisamos de agora em diante levantar, debater. Nós estamos esperando desde o ano passado que o governo está prometendo o concurso para o magistério do Estado. Sabemos que o Espírito Santo ele é recordista nacional em número de DTs na rede educacional e ficou prometido pelo governo que anunciaria um concurso no final do ano passado que não foi anunciado e a situação continua exatamente como sempre teve. Então, assim, nós hoje, com o que aconteceu, assim, em relação à apresentação desse projeto, eu não vou dizer que, assim, eu sou o dono da verdade e o meu projeto tinha que ser aprovado, mas tinha que se levar em consideração, pelo menos. Tinha que se debater, tinha que se mostrar, pelo menos, ali, e aí o secretário de Educação deveria ter demonstrado o que é que nesse projeto o governo não irá se responsabilizar. Porque quando as pessoas perguntam, porque a Secretaria de Educação ela tem ignorado a Assembleia Legislativa em relação a isso. Porque as pessoas perguntam assim, mas como é que vai ser, o que está sendo feito? Eu sei a mesma coisa que a maioria das pessoas sabe, aquilo que é noticiado pelos jornais apenas. Se ignora completamente. Mas, assim, eu não tenho problemas com essa questão do governo tentar me ignorar e esses dias vendo lançamento de obras em escolas e não sei mais o quê, o quanto a atual gestão também ignora como se eu não viesse fazendo um trabalho há 4 anos sobre a situação e apresentando através de indicações e o relatório que eu coloquei na mão do secretário, qual é a situação das escolas da rede estadual. Mas eu não preciso de aval do governo para trabalhar. Né? Eu não preciso, e vou continuar emprestando a minha voz e fazendo o meu trabalho em prol da educação, em prol da sociedade. E nós vamos ficar atentos, porque se protocolo para volta às aulas não é um tubinho de álcool gel e uma máscara e deixar os professores se virarem, não. E nós já requisitamos em termos de um requerimento oficial de informação, que nós queremos saber por que o governo liberou 12 milhões de reais para as escolas comprarem material para volta às aulas. Então, que liderança o governo vai exercer nisso? Quer dizer, cada escola vai definir o que ela vai comprar e como ela vai se equipar para essa volta? Como será o preparo dos professores? Enfim, como eu disse antes, nós vamos estar de agora em diante levantando muitos questionamentos e querendo saber oficialmente de muita coisa, porque está na hora da gente debater as questões de forma mais clara, mais transparente. E aqui estaremos fazendo isso, como sempre fizemos. Muito obrigado, presidente.